Eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias em Hebreus capítulo 11, um texto que nós já conhecemos, apenas o verso 1. Hebreus capítulo 11, apenas o versículo 1, vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, pelo privilégio de poder adorar, bendizer e exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por Tua presença conosco. Rogamos a Ti, ó Deus, que continue falando ao nosso coração. O Senhor já iniciou falando ao nosso coração todos os momentos da liturgia. E rogamos a Ti que a Tua palavra agora dê continuidade, Senhor, à voz do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, os nossos olhos abertos para enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E o nosso coração sensível, Pai, à Tua presença e à manifestação do Espírito do Senhor sobre nós nessa manhã. Que a graça, bondade e misericórdia do Senhor nos alcance, Pai. A mim, na proclamação e fidelidade à Tua palavra, e à igreja, ao ouvir a mensagem do Senhor, para que saiamos daqui, Deus querido, edificados, renovados, restaurados e desafiados por Tua palavra. Assim pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O já e ainda não. Duas expressões que fazem muita diferença na nossa vida e fazem muita diferença na nossa caminhada. O já refere-se à realidade do reino de Deus através de Jesus. O reino já veio. Jesus Cristo já veio. A graça já veio. A salvação já veio. A presença do Espírito Santo está no nosso meio. A experiência com Deus através da presença de Jesus já está conosco. Esse é o já. Só que ainda não plena. Nós ainda não vivemos a plenitude do reino de Deus. Se o já se refere à realidade do reino de Deus manifestada na vida de cada um de nós como igreja do Senhor, o ainda não refere-se à expectativa da consumação final do reino de Deus. Ali onde haverá ressurreição de mortos. Ali onde nós teremos a derrota final do pecado, do inimigo das nossas almas. O diabo será derrotado. A morte será derrotada. Ali nós teremos a plena manifestação da glória de Deus para todo sempre. Esse é o já e ainda não. Vivemos no reino, vivemos na graça, na presença de Deus, o amor de Jesus Cristo, mas ainda não na sua plenitude. Agora, o pastor Heber de Campos, quando trata a respeito dessa realidade do já e ainda não, ele diz que nós estamos num tempo de tensão entre as coisas realizadas e as coisas que estão para se realizar. Então o pastor Heber diz assim: por isso, que a fé cristã deve sempre olhar para frente, para o alto, pois Cristo Jesus, Ele é a nossa redenção. É isso que precisa fazer parte da nossa história. Então nós vivemos sim nos últimos dias. Temos visto a palavra de Deus se cumprir, como está proposto na temática geral desse tempo de missões. Os nossos jovens estão tendo visões. Os nossos filhos estão profetizando. E os nossos velhos estão sonhando. Isso é real. Vivemos os últimos tempos. Estamos próximos da volta de Jesus, eu creio. Se para mim ou para todos, mas que Jesus vai voltar, Ele vai. E eu desejo do fundo do meu coração ver isso com os meus próprios olhos.
o céu se rasgando, as trombetas tocando e Jesus descendo em glória. Isso será maravilhoso. A grande questão é que até esse dia chegar, nós temos que pensar como nós estamos vivendo os nossos dias. Como tem sido a nossa caminhada? Como está a nossa fé em Cristo Jesus, diante da presença dEle hoje, mas crendo na presença plena amanhã? Como temos tomado as nossas decisões nesses últimos dias? Como está a nossa fidelidade com o Senhor nessa prerrogativa da presença do nosso Senhor? Então eu quero meditar com vocês hoje sobre a importância da fé diante desta perspectiva do já e ainda não. Na convicção de que sim, nós estamos vivendo esses últimos dias fiéis, nos mantendo fiéis ao Senhor, crendo no amor dEle, confiando no cuidado dEle e esperando as promessas continuarem sendo cumpridas dia após dia. E esse texto é muito simples, e eu queria, muito simples, mas muito complexo ao mesmo tempo, né? Simples pela sua pequenez, mas muito complexo pela centralidade que existe nele. E eu quero compartilhar com você duas coisas que eu acho importantes nesse texto. O que nós precisamos reforçar em nossos dias? O que precisamos guardar no nosso coração e proclamar nos nossos dias diante desse texto? Eu quero compartilhar duas coisas. A primeira, que a fé e a certeza é a base do já. O texto começa dizendo: fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a convicção de que Deus existe, é o Criador de todas as coisas, o galardoador e provedor, doador da salvação eterna em Cristo Jesus. Isso é definição de fé. Fé também é a convicção de que Jesus é o Messias e que através dele nós obtemos salvação eterna no reino de Deus. Isso é fé, de que Jesus é o Messias. Agora, Ele é a salvação. Agora, a certeza, tem uma tradução que me chamou muito a atenção. Certeza é base, é aquilo que tem fundamento, é aquilo que tem existência atual. Então, fé e certeza é o agora. A certeza de que Jesus é real agora. A certeza de que Jesus salva agora. A certeza de que Deus é o provedor da salvação hoje, agora. João, o evangelista João, resume essa ênfase quando ele afirma o propósito do seu evangelho, dizendo que estes, porém, os registros dele, esses registros foram para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. João 20, 31. O apóstolo Paulo, falando, dando ênfase a respeito dessas realidades, num outro aspecto, nessa apropriação, ele reivindica a salvação a Cristo Jesus. E Paulo afirma que Deus faz com que o pecador se reconcilie com ele pela fé. Romanos 3:22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. E Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra proclamada, a palavra ensinada, a palavra pregada, Romanos 10, 17. Então fé, queridos, é aderir às promessas de Deus. Fé é confiar na palavra de Deus. Fé é permanecer fiel ao Filho do Senhor hoje, agora, em todo o tempo,
Nós temos a certeza que o Espírito Santo veio. Jesus disse isso aos seus discípulos: vocês vão ficar aqui, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E lá na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito a vocês. E o Espírito veio. A presença do Espírito Santo é real. E nós temos que ter fé e convicção e certeza o suficiente. Agora, não somente para guardar isso no nosso coração, mas para, como foi falado aqui, anunciar. Pregar essa verdade para as pessoas, porque Jesus está voltando, o tempo está curto, está próximo, e vai chegar um momento, queridos, que não haverá mais tempo. Aqueles que, quando verem o Senhor nas nuvens, se ajoelharem, se prostrarem e dizer: agora eu creio, já é tarde. Porque quando Jesus vier, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar que Ele é o Senhor. Mas para algumas pessoas, isso será tarde. Então, nosso papel é crer. O nosso papel é confiar, o nosso papel é viver e proclamar essa verdade hoje, no já, no agora. O nosso papel é vivenciar a verdade do Evangelho. E a fé, queridos, só será completa em todas as suas partes para assegurar-nos do favor divino. Porque diante disso, a confiança cresce, a confiança em Deus amadurece, e nós entendemos que esse relacionamento e essa confiança não é em vão, nunca será em vão, e diante disso nós nos asseguraremos na salvação. Então, o já é a realidade da presença do Senhor hoje. É a realidade do crer em Cristo hoje. É a realidade do crer no perdão, na graça, na misericórdia, na bondade, na salvação, na intimidade hoje, na provisão do Senhor hoje, na transformação hoje. É crer no renovo hoje. É você crer que ao adentrar aqui, o Espírito Santo do Senhor se move em sua vida hoje. E você pode sair daqui renovado, revigorado, reanimado para viver lá fora, para a glória do Senhor, esperando a plenitude chegar. Mas nós temos que viver isso hoje. É agora. É a hora de proclamar. É a hora de confiar. É a hora. Não podemos, queridos, perder tempo. Não podemos nos calar. Eis que o Senhor procura verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Que sejamos nós encontrados assim. Que o Senhor olhe para nós, como diz o salmista, do céu, do trono da sua glória. E agora encontre aqui corações desejosos para viver para a glória dele. Essa glória, que ele derrama hoje, agora, já. Por que não experimentar? Por que não viver? Uma das coisas que sempre me chama muita atenção quando nós fazemos conferência missionária, quando nós trazemos missionário para proclamar o Evangelho, para contar as suas experiências, o que sempre me chama muita atenção, queridos, é que nós ficamos entusiasmados, né? Fui falar difícil aqui, né? Nós ficamos entusiasmados aqui quando o missionário fala, não é verdade? O seu coração e o meu coração se enchem de alegria. E existe um desejo tão grande no nosso coração de, cara, isso não precisa ficar só com ele, isso também pode ser parte da minha vida. Nós nos alegramos tanto com ele que nós nos esquecemos que aquilo que ele vive nós também podemos viver. Os missionários não são somente aqueles que vão. Eles são missionários porque também são chamados para ir. Mas missionários somos todos nós, eu e você, que vivemos a verdade do Evangelho hoje e pregamos a verdade do Evangelho para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Você é um missionário. Nós não precisamos só nos alegrar com as experiências deles. Nós também podemos nos alegrar com as nossas próprias experiências. E Deus nos dá essas experiências. Agora, qual é a diferença? Que talvez eu não busque com a mesma intensidade que eles.
Eu não me disponha com a mesma intensidade que eles. E eu não faça aquilo que eles fazem intensamente na proclamação do Evangelho. Então nós precisamos crer no já, para viver isso hoje. Mostrar que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador e que Jesus Cristo pode mudar toda e qualquer realidade. Não existe nada que é impossível para o nosso Senhor. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Mas eu disse que eu ia compartilhar com você duas coisas, né? Eu vou fugir dos 3 pontinhos hoje, viu, Éder? Se a fé, como nós vimos aqui, né, e a certeza é a base, ou são a base para o já, a segunda parte do texto, então, vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então nós entendemos, queridos, que a fé e a convicção agora é a base do ainda não. Porque do mesmo jeito que nós temos fé para o agora, que Cristo é o Salvador, que Senhor, que o nosso Deus é o Senhor, o doador da vida, nós continuamos tendo fé que isso continuará fazendo parte da história para todo sempre. Mas a convicção agora nos faz entender que nós vamos crer naquilo que nós não vemos. Nós vamos crer naquilo que não é palpável aos nossos olhos, nem às nossas mãos, hoje. Mas cremos que isso vai ser real amanhã. O crente é convencido de que as coisas que ele não pode ver são reais. As coisas que não vemos são aquelas que pertencem ao futuro, que com o tempo se tornarão presentes. Ou seja, a fé validando as promessas de Deus, o cumprimento daquilo que nós esperamos, tornando real, tornando presente para nós mesmos, hoje, aquilo que nós não estamos vendo, mas cremos, temos a convicção de que será real amanhã. E o que será? O que são? Ou quais são essas realidades? É a presença plena do nosso Senhor, queridos. É a morada celestial, é o lugar onde não haverá mais dor, é o lugar onde não haverá mais choro, é o lugar, queridos, onde não haverá mais fome, é o lugar onde haverá plenitude de alegria, satisfação sem fim, Cristo conosco, eterno, palpável, real, a cada um, alcançável a cada um de nós. Nós precisamos lembrar, queridos, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Então nós vivemos, porque eu creio, então eu vivo, e mesmo que o ainda não faça parte da nossa vida, nós continuamos a crer no princípio do retorno triunfal, suficiente e final do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará, reinará, governará. A oração do Pai Nosso, como foi citado aqui no início, nos ensina a dizer para o Senhor: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, isso, hoje, não é? Senhor, assim como o Senhor governa o céu, governa a minha vida, venha o teu reino sobre mim, faça sobre mim a tua vontade. E isso continuará sendo, isso também faz parte do momento que nós ainda não vemos, Senhor. O Senhor vai governar dessa mesma forma para todo sempre. Então me deixe experimentar aqui um pouco daquilo que eu viverei para todo sempre, que eu viverei para toda a eternidade. Precisamos viver com uma fé centrada em Jesus, esperando a consumação daquilo que começou através dos patriarcas, dos nossos pais na fé. E se você depois continuar lendo a realidade do capítulo 11 de Hebreus, como nós vamos ver que a fé fez diferença na vida dos patriarcas. E muitos ali viveram uma fé na realidade do que eles não viam, crendo no Salvador, crendo no Senhor, mas vivendo na esperança daquele que um dia iria vir, do ainda não. Isso tem que tomar conta do nosso coração.
Vou citar mais uma vez o pastor Heber de Campos. Ele diz que se a nossa fé não vem acompanhada de esperança futura, ela não é uma fé firme e segura, porque nós não temos onde segurar. Então ele diz assim: quando você pensa só no aqui e agora, e não nas realizações de coisas que Deus prometeu, a sua fé vacila quando os problemas aparecem. Quando você pensa só no aqui e agora, e não nas realizações de coisas que Deus prometeu, a nossa fé vacila quando os problemas aparecem. Então ele finaliza essa porção dizendo: diante disso, nós devemos mostrar ao povo com que nós vivemos, o que nós esperamos e qual é a nossa fé. É verdade, nós ainda não vivemos a plenitude da presença de Deus. Ainda não podemos experimentar a glória perfeita do Senhor. Mas também não podemos deixar de ter fé de que nós vamos viver, de que nós vamos experimentar, de que vamos estar com Deus, de que estaremos com o nosso Senhor, e também estaremos com todos aqueles que creem, viveram, vivem e viverão por Cristo, para Cristo. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas deste século, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas deste século, somos os mais infelizes de todos os homens. E o que nós temos visto a nossa geração viver? Somente o já, o hoje. Eu preciso experimentar hoje. Eu preciso viver o melhor desta terra. O Senhor tem que me dar hoje. Eu tenho que hoje. A teologia pregada, infelizmente mal pregada hoje por muitos aí fora, tem dito: você é merecedor do melhor hoje. Você tem que receber hoje. Tudo para nós, né? Você. Por quê? Porque a esperança está aqui. A esperança está na realidade atual. Mas a palavra de Deus está dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta realidade, deste século, desta era, somos os mais infelizes. Porque hoje vai acabar. Quem de nós pode acrescentar um côvado à nossa vida? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos. A esperança é no ainda não. Já parou para pensar nisso? A esperança está no ainda não, até para a nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer até o culto da noite, mas temos a esperança de que estaremos aqui, vamos pregar de novo, vamos adorar de novo a equipe de louvor, mas nós não sabemos, mas cremos. Essa é a realidade que precisa fazer parte da nossa história. Paulo ainda aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 7, diz: pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Então, queridos, estamos diante de uma tensão, como diz o pastor Heber de Campos: o já e o ainda não. A grande verdade, e eu quero finalizando por aqui, a grande verdade é: como nós estamos vivendo o já? E como está a nossa esperança no ainda não? Não deixe que a sua vida, a sua esperança em Cristo se limite apenas às coisas deste século. Pelo contrário, seja feliz. Tenha fé. Tenha certeza das coisas que se esperam. E tenha convicção de fatos que não se veem. Creia
que Jesus vai voltar. Creia que naquele grande dia Ele vai dizer para você: servo bom e fiel, entra no reino da glória de Deus, porque foste fiel no pouco, agora sobre o muito estará comigo. Então viva o já, crendo na realidade do ainda não. Fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu e você vivemos hoje, mas temos a esperança do que virá amanhã. E eu quero finalizar dizendo para você, e eu tenho certeza absoluta, que se você viver cada dia diante desta realidade, você vai perceber como a sua vida vai mudar. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva hoje. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Dá um passo para trás rapidinho, pastor. Não é pecado você planejar. Nunca se esqueça disso. Não tem problema você colocar no papel os seus sonhos, os desejos, os anseios. Não tem problema. Mas lembre de um detalhe. Provérbios vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem. O coração do homem planeja o seu caminho, diz ainda Provérbios, mas é o Senhor quem dirige os passos. Nós ainda não podemos ver esse plano concretizado. Você sonha ou ainda não? Então viva o já, a cada dia, para que se o ainda não chegar, você experimente o melhor do ainda não, hoje. Hoje. A fé é a certeza das coisas que se esperam hoje, mas também é convicção de fatos que nós não vemos, mas cremos e esperamos que chegue logo para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. Pastor, vem orar com nós aqui. Olha, tem que aproveitar os amigos, né? A gente prega, o pastor finaliza. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra que ouvimos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha continuar manifestando poder e graça. Que possamos viver o hoje na perspectiva e na certeza do amanhã. Em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus e Pai. Amém e amém.